Salmo 77, verso 9 diz: Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Mais uma vez. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Até aí. A igreja pode cantar para a casa de Deus. Amados, fazendo coro com o que o apóstolo Paulo fala, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso é para nossa salvação, amadurecimento espiritual, crescimento na fé. Nós temos um compromisso com Deus e com a sua igreja, e esse compromisso, ele se resume a pregar a sua palavra de forma fiel. Existem palavras que serão doce ao paladar, outras que serão amargas. Existem aquelas palavras que nos empolgam quando a gente começar a pregar sobre Apocalipse, né? Grande tribulação, marca da besta. Tem um monte de besta por aí falando um monte de coisa, né? Sobre a marca da besta, que não é verdade. Inclusive, me parece que o arrebatamento foi profetizado para o dia 25 de setembro, né? Tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado, né? E todos vocês também estão, porque ninguém... Mas essas coisas polêmicas causam engajamento, empolgação. Só que não é aquilo que é curioso ou polêmico que é apenas necessário para a nossa vida. Como tenho dito, não vou me cansar de repetir, é fundamental que todo cristão, que toda igreja conheça o seu Deus. E é conhecer de uma forma verdadeira, conhecer de uma forma íntegra. Ou seja, conhecê-lo por inteiro, ou por inteiro diante daquilo que a Bíblia revela. Quando eu era novo, ouvi um pregador dizendo que Deus ele é transcendental, é um fato. Ele é revelado pela Bíblia, mas ele não é detido pela Bíblia. Ele é muito maior do que o que a Bíblia revela. Mas o que ele quer transmitir de conhecimento para o seu povo, ele revelou aonde? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então é fundamental, irmão, que a gente conheça. E a gente precisa ser honesto. Como assim? A gente não pode querer achar uma coerência diante daquilo que a gente estabelece como lógico em Deus. Explico. Nós servimos a um Deus, amém? E Ele é o único e verdadeiro, amém? Não existe outro além dele. Eu pergunto, o Pai é Deus? É, amém. O Filho é Deus? É. O Espírito é Deus? É. 3 em 1. Fiz 4, né? Porque estão falando que tem a quarta pessoa da Trindade por aí, né? 3 em 1. Existe uma lógica dentro da nossa linha de raciocínio que isso seja uma realidade? Não. Só que Deus está acima de nós. Tem coisas que a gente não vai conseguir conciliar. A Bíblia fala tanto da predestinação, a Bíblia fala da eleição, e são fatos. Romanos 9, Efésios capítulo 1, 1 Pedro 2, é um fato que Deus elegeu antes da fundação do mundo. É um fato que Deus predestinou os seus santos, os seus eleitos, os seus salvos. Mas é um fato também que nós temos que escolher, nós temos que decidir como que a gente concilia todas essas coisas. A gente não consegue, a gente apenas crê. A gente apenas se submete a essas verdades. Já disse, não me cansarei de repetir. A Bíblia não é um livro de explicação, é um livro de revelação. A preocupação da Bíblia não é explicar
de forma que faça sentido à nossa mente, mas é revelar quem Deus é e a sua grandeza. Por isso, pode ser um pouco difícil tentar conciliar como que pode um Deus santo, majestoso, soberano, um Deus que é justo e que se ira todos os dias, como pode? Será que nesse Deus há misericórdia? Será que nesse Deus há clemência? Porque, Luísa, eles pegam e pregam uma parte de Deus, né? Tem uns que botam Deus Papai Noel, né? É um Deus que está ali para dar tudo o que você quer. É um Deus, assim, que você clama, e você vai ter a sua vitória, né? E você vai ali ter as suas conquistas. Tinha um camarada que vivia dizendo que Deus realize os seus sonhos e planos. A última coisa que eu quero é isso. Os meus desejos, eles são influenciados pelo pecado. Eu não quero que ele realize os meus sonhos, os meus planos. Eu quero que ele realize os dele. O que nós temos que querer é que os nossos sonhos e planos estejam alinhados com o dele para a nossa vida. E se não estiver, pastor? Brasil, que se cumpra o dele em nossas vidas. Que os sonhos e os planos dele sejam estabelecidos e sejam uma verdade em nossa vida. Mas pintam Deus como se ele fosse esse camarada que vai dar tudo o que você quer. Tadinho, criança mimada, está pedindo, está esperneando. Uma vez me chamaram para pregar numa igreja, curiosamente nunca mais voltei. Né? Aí antes de me passarem o microfone, tem um momento de dízimos e ofertas, né? É o momento mais importante para muitas igrejas. Aí ele pegou o envelope e falou assim, olha só, você tem que declarar, porque Deus tem que te dar. Eu ouvi, eu não vi. Eu ouvi do próprio pastor, eu não ouvi falar, disseram que ele disse, eu estava lá, eu presente. Você tem que colocar ele na parede, porque ele tem que te dar. Irmão, Deus tem que nada. Ele não é obrigado a nada. Foi isso que eu falei depois, né? Aí nunca mais voltei. Amados, a realidade, a forma como pensam Deus é uma forma completamente deturpada. Outros vão pintar Deus como um Deus que salva todos. Como um Deus que não tem critérios, que não tem mandamento, que não tem lei, que não requer obediência. Eles vão pintar Deus como um ser 100% gracioso. Dietrich Bonhoeffer, num livro que ele escreveu, que se chama O Discipulado, ele vai chamar isso de graça barata. É uma graça escassa que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e Deus está ali e vai perdoar. A gente pode viver a nossa vida dissimulada, carnal, fraca, longe de Deus, e Ele está ali e vai nos abraçar. Não é dessa forma. Outros vão estabelecer que Deus é um carrasco. É aquele religioso, sabe? Que Deus é mau. Eles vão estabelecer que Deus é rígido. Aí eles colocam um medo no povo. Eles botam um medo terrível. Se faltar um culto, é a morte. Foi isso, né, Xandão? Essa semana está tudo. Está vivo. Se faltar um culto, é que ele teve que trabalhar muito essa semana, tá, irmão? Por isso eu estou brincando com ele. Se faltar um culto, se fizer alguma coisa errada, se não dançar conforme a música, se não der, aí é os desdobramentos, né? Aí é a loucura. É autoridade espiritual, é cobertura espiritual. Aí tudo que vai fazer tem que ter a aval do pastor. Tudo que vai pensar, agir, decisão, pastor, surgiu uma porta de emprego, eu devo aceitar ou não? Eu sei lá, irmão. Você não orou? Não é boa para você? Não vale a pena trocar de emprego ou não? Ah, eu estou desempregado, então aceita. Eu lá vou tomar decisão por você, porque vão pintando Deus como um carrasco.
E sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem assumir essa forma de carrasco para ter controle sobre a todos. Vão pintando Deus de várias formas e vão se esquecendo da completude daquilo que a Bíblia revela. E hoje nós vamos nos deter a essa pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Por quê? Porque lá em Gênesis, o Senhor cria tudo em harmonia, cria tudo perfeito. Ele cria tudo de uma forma esplêndida. Ele coloca o homem, coloca a mulher, e sobre o homem ele fala assim: ô, bonito, governa. Governa. E ele vai governar. Só que ele e a mulher são influenciados pela serpente. E entram num caminho de desobediência, onde o Senhor fala: não vai comer dessa árvore. Mas eles, rebeldes, falaram: não, vamos comer. E o Senhor dá uma sentença para ele. E nessa sentença, sobra também para a terra. A terra vira um lugar maldito. O Senhor mesmo fala: a terra é maldita por tua causa. E Paulo vai ensinar em Romanos que por um homem entrou o pecado e entrou essa destruição no mundo. O homem foi banido da árvore da vida. Não podia mais se alimentar, porque se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Adão era eterno, amém? Adão era um ser eterno. Gênesis 3:22 vai falar: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem, ele não tinha mais acesso à árvore que estava no meio do jardim. Ele não podia mais viver eternamente. Isso, por um lado, é juízo. Por outro, também é misericórdia. Porque a partir do momento, presta bem atenção, que o homem desobedece ao Senhor, entra o pecado. E se ele passa a viver eternamente com o pecado, ele ia viver eternamente afastado de Deus. Então, não comer da árvore da vida foi um ato de misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E era necessário que a morte viesse para que houvesse uma ressurreição. O castigo foi estarem afastados de Deus. Que Deus é esse? O Deus que é santo. Por que ele é santo? Porque ele não pode contemplar o mal. Porque ele é santo? Porque ele não tolera o pecado. Por que ele é santo? Porque o pecado é uma afronta à sua santidade. Esse é o Deus que expulsou Adão e Eva do jardim. É um Deus que é justo. O pecado é mau, por isso ele é justo. Isso causa repulsa nele. Por isso que o pecado precisa ser erradicado e destruído. Todo vestígio de pecado precisa ser destruído, precisa ser aniquilado. E isso causa em Deus uma ira. Deus se ira, e o Salmos vai dizer, ele é um Deus que se ira quando? Hoje, ontem, semana passada? Todos os dias. Por isso que esse Deus Papai Noel não cabe. A ira de Deus é a manifestação da sua justiça. A ira de Deus é materializada no inferno. E Deus castiga porque se ira, porque ele tem repulso ao pecado. Agora, como a gente vai conciliar isso tudo? É um Deus que é santo, que se ira e justo. Aonde vamos ter uma chance? Como vamos ter um escape se por um homem entrou o pecado no mundo e toda a terra se tornou maldita? Como nós vamos ter esperança? Os discípulos entenderam isso. Jesus dá um discurso, Isabel, que é muito duro.
É um discurso que causa medo. Os discípulos saltam e falam assim: se é dessa forma, Senhor, como nós poderemos nos salvar? Jesus vira e responde: aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem não dá para se salvar. O homem não consegue alcançar salvação sozinho, por mérito próprio, com a força do seu braço, mas eu faço o homem ser salvo. Por isso ele veio. Lá em Daniel, no capítulo 9, verso 24, tem uma profecia chamada as 70 semanas do profeta Daniel. Nessas 70 semanas, quando o anjo Gabriel está falando para ele acerca dessa profecia, ele vai explicar o porquê que Deus determinou as 70 semanas. Em uma outra oportunidade nós vamos pregar sobre isso, vamos trazer estudo. Só que tem um objetivo do porquê das 70 semanas. E vai falar assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. O objetivo, metade do objetivo, 50%, um pouco mais, de ter as 70 semanas, de ter a escatologia, de bradarmos que Jesus vai voltar. O objetivo é para dar fim ao pecado, é para ele acabar com toda essa maldade, é para ele acabar e aniquilar toda essa transgressão, porque ele não suporta mais o pecado. Ele tem nojo do pecado. Quem dera fosses quente, quem dera fosses frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A gente só vomita aquilo que nos faz passar mal. A gente só bota para fora aquilo que nos causa náusea, aquilo que acaba com a gente. O pecado faz isso em Deus, causa náuseas. Por isso ele vai erradicar o pecado. E isso só pode acontecer com a encarnação do Filho de Deus. Por isso que o apóstolo João, ele começa o seu evangelho escrevendo, o seu relato do evangelho, melhor dizendo, escrevendo que o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, nele estava a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Deus, ela foi fundamental para a salvação. Por isso que, quando alguém fala assim, Deus nunca apareceu para mim, eu falei: quando apareceu, crucificaram ele. Quando ele veio, vocês crucificaram ele. Botaram ele no madeiro. Hebreus 5:7 vai dizer: o qual nos dias da sua carne, ou seja, falando da encarnação de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Perdão. Quando ele estava aqui na terra, quando ele foi encarnado, ele livrou a todos quanto ele podia e a todos quanto ele quis. Ele livrou da morte eterna. Porque, nas palavras de João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento das 70 semanas do profeta Daniel. Ele veio para dar fim ao pecado. Ele veio para cessar a transgressão. Por quê? Porque nós precisamos ser reconciliados em Deus. Ser reconciliados com o Senhor. O pecado nos afastou dele, lembra? O pecado nos levou para longe. O pecado nos trouxe uma vida miserável, uma vida cheia de tristeza. O pecado, ele nos angustiou, ele nos matou por dentro. Mas em Cristo, 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E como é que ele fez isso? Ele provou a ira de Deus. O próprio Deus provou da sua ira. Jesus provou da ira de Deus. Mateus 26, 42, e indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Marcos 14, 33 e 34, e tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. O próprio Deus encarnado sentindo a sua própria ira para nos salvar, para nos resgatar. Marcos está relatando que quando ele vai falar com seus discípulos, antes de morrer, antes de ser crucificado, ele começou a ter pavor. Ele começou a se angustiar porque todo o pecado estava sobre ele. Todo o pecado estava sobre a vida dele. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele sofreu a ira para manifestar a justiça. Gálatas 1, verso 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ele se fez pecado para manifestar a misericórdia. Gálatas 3, do 10 ao 14. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amados, o pecado, ele tinha um preço, ele precisava ser pago. Já falamos, o salário do pecado é a morte. E como que foi pago esse pecado? Como é que foi pago esse salário? Com Cristo morrendo na cruz. Cristo sendo o nosso substituto. A cruz, irmão. E a gente precisa ter isso gravado na nossa memória, na nossa mente. A cruz não era um tipo de castigo, porque hoje quando a gente fala, usa a camisa, né, com uma cruz, usa um cordão, bota, né, em repartições públicas tem lá uma cruz, virou um símbolo de redenção. Mas entre no texto, entenda o que era uma crucificação. A crucificação, querido, era o castigo mais hediondo para o ser humano mais desprezível possível, reconhecido pelo Império Romano. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele foi tido como um ser hediondo, como um ser humano desprezível. É por isso que a Bíblia está dizendo em Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for para a cruz. Maldito, desgraçado, hediondo. Foi assim que o Império Romano, foi assim que os judeus, foi assim que o mundo reconheceu Jesus. Por isso a Bíblia pode dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A cruz foi um momento de escape para que eles crescem. Foi por isso que ele morre meio-dia, às 3h, no alto da luz do dia. As terras ficam em trevas.
porque aquilo estava manifestando e materializando toda a força do maligno, do pecado que estava sobre Jesus. Por isso, Marcos diz, ele teve pavor, porque ele sentiu a ira. Ele teve medo, mas era necessário que alguém morresse. Era necessário que alguém pagasse. Lembre, ele é justo. Ele não vai ser o Deus Hello Kitty, Papai Noel, tá todo mundo salvo. Não importa o que fez, ele tem um bom coração. Não importa o que ele faz, ele é uma boa pessoa. Não importa se ele matou. Não importa se ele violentou uma mulher. Não importa se ele é um político corrupto, se ele é um juiz injusto, não importa, não importa, Deus vai salvar a todos. Mentira! Mentira! Deus não é universalista, ele não vai salvar a todos deliberadamente, porque ele é justo. Ele é justo. E para que houvesse salvação, alguém tinha que pagar o preço do pecado. Todos os pecados, desde Adão até a última pessoa que vai entrar no céu, todos os salvos, o pecado de todos estava sobre Jesus na cruz, porque ele foi o nosso substituto. A maior expressão de amor e de misericórdia está na cruz. Está lá. O Pai ama o Filho, João 3, 35, 36. E todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. A salvação é só em Cristo, porque ele é o único que pode manifestar misericórdia. Não tem nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade, não tem um líder político, religioso que possa manifestar essa misericórdia. Ele só pode manifestar essa misericórdia porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, está tudo concentrado nele. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Essa palavra que a gente usa às vezes como uma expressão, né, de espanto. Ai, meu Deus, misericórdia. Não tem nenhum problema, irmão. Mas a gente precisa entender e não só normalizar como mais uma palavra do nosso evangeliquez. A gente precisa imprimir o que é misericórdia e deixar gravado no nosso coração. Essa palavra, ela tem uma origem etimológica no latim, que é dividida. Miser e cordis. Significa miserável ou infeliz. Cordis significa coração. A ideia é de um coração que se compadece do infeliz, ou um coração que é voltado para a miséria. É uma pessoa que sente no próprio coração a dor e a condição miserável no outro. A gente mudou, né? Os termos. A gente fala que isso é empatia hoje em dia. Mas à época era tratado como misericórdia. É a mesma coisa, no fim. É agir para aliviar esse sofrimento. É um ato de compaixão profundo. No hebraico, é hesed, que significa a lealdade e fidelidade de um compromisso ou de uma aliança. É o amor leal, fiel, que se manifesta em ações de bondade. No grego, é eleus, que é uma compaixão ativa, que se manifesta em ações concretas para ajudar o necessitado. Não é um sentimento de pena, mas a atitude que leva a um ato de alívio para quem está em sofrimento. É a solidariedade prática. Quando a gente fala de misericórdia, a gente deseja misericórdia para alguém, né? Quando a gente vê alguém pecando, errando, falhando, Deus tenha misericórdia dessa vida. Quando a gente ora ao Senhor, Deus tenha misericórdia daquela alma. Assim que a gente faz. Mas a misericórdia, em última instância,
é um ato prático de tomar o lugar de alguém e sofrer por aquela pessoa. E só teve um que agiu em misericórdia. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso substituto. Ele é a personificação, a manifestação da misericórdia completa. Somente ele poderia ter um misericórdia. A misericórdia de Deus é a prova da sua própria ira. Sem ira não haveria misericórdia. Isso porque a ira de Deus é santa e justa. Santa porque ele abomina o pecado, e justa porque o pecado precisa ser erradicado. Só que ele abomina e erradica o pecado, preservando os eleitos, porque esses são os que foram salvos, ou seja, os que Cristo tomou o lugar do castigo que deveria recair sobre eles, ou no caso, sobre nós. A misericórdia do Senhor dura para sempre e triunfa sobre o juízo, mas quando o juízo chegar, aqueles que não estiverem em Cristo não receberão misericórdia. Então, Asaf, eu te respondo, Asaf foi quem escreveu o Salmo 77, verso 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as misericórdias na sua ira? Não. Ainda há misericórdia. Porque nós temos que olhar para a cruz. O Salmo 77 é um salmo de lamento, é um salmo de dor, é um salmo de fragilidade. Diferente do Salmo 136, que eu peço que você abra. O Salmo 136 é um salmo de cântico. É um salmo que ele era lido nas congregações. É um salmo que era lido quando os judeus se reuniam. E eles faziam uma espécie de cântico. Aquele que conduzia ali a primeira parte e os outros liam a segunda, porque aqueles entendiam o que era Deus. Eles entendiam que a criação, ela só é uma realidade porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Eles entendiam que a redenção é uma realidade porque as misericórdias de Deus duram para sempre. Eles entendiam, amados e queridos irmãos, que eles só foram formados como um povo de Deus porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Vamos ler? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu sobre a terra, sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo para o deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a misericórdia dura para sempre.
em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, aleluia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aqui para mim. Ele veio, se manifestou em carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele viveu 33 anos aqui nessa terra, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele morreu na cruz como um homem hediondo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos substituiu na cruz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia, por quê? A sua misericórdia dura para sempre. Ele chamou o apóstolo Paulo e escreveu mais da metade do Novo Testamento para que chegasse até a tua mão e tu conhecesses a ele. Por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele te chamou quando tu estava perdido, quando tu estava fraco, sem esperança, te colocou aqui nessa igreja, porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele estabeleceu a aliança cristã, por quê? Pela minha força, não. Porque a gente quer, não, porque a misericórdia dele dura para sempre. Dura para sempre. Verso 26. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, a Ele, somente a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém?